Então vamos iniciar aqui nosso estudo da dinâmica. E o que vem a ser dinâmica? A dinâmica estuda os movimentos, só que ele já justifica, por que os movimentos ocorrem, diferente da cinemática, que é descritivo, uma descrição dos movimentos. A dinâmica não. Ela considera os fatores que produzem ou modificam o movimento, quais as causas daquele movimento. Então, para começar nosso estudo de dinâmica, nós vamos falar de força. Para isso, nós vamos usar esse exemplo aqui, de dois garotos brincando de cabo de guerra. Então, aqui a gente vai mostrar já a presença de algumas forças, Mas qual é a ideia de força? Vamos usar a ideia intuitiva, de você estar puxando ou empurrando algo, ou sustentando ou pressionando algo. Então, você, nessas situações, estaria aplicando uma força. Aqui, por exemplo, nós temos várias situações, várias presenças de força, Aqui nós temos a força que o menino faz no cabo, por exemplo, a força que o cabo faz no bloco, a força que esse outro cabo também faz no bloco, a força que a mão do garoto da esquerda que também faz no fio, a força que o pé faz no chão, a força que o chão faz no pé, a força que a mesa faz no chão. Então tem diversas forças aqui, A força que a mesa aplica ao bloco, a força que o planeta Terra aplica ao bloco, Então você tem a presença de várias forças aqui. Todas elas envolvem a ideia de estar puxando, empurrando, sustentando, pressionando alguma coisa. Ter ação entre corpos. Aqui nós temos um exemplo de força gravitacional, que é a Terra exercendo sobre os corpos que a rodeiam. Então aqui você pode imaginar um satélite natural, artificial, girando ao redor da Terra. E aqui está a presença, mostrando nessa setinha, representando a força que a Terra exerce nesse satélite. Então, essa força é uma força de campo, uma força que atua mesmo não havendo contato, não havendo nada ligando, nada material ligando esses dois corpos. Então, essa força é conhecida como força gravitacional. Se o objeto estiver muito próximo da Terra, a força gravitacional é simplesmente chamada de força-peso. Então, aqui nós temos, por exemplo, a maçã caindo. Enquanto essa maçã cai, existe uma força gravitacional atuando sobre ela, mas a gente não chama de força gravitacional nesse caso, a gente chama simplesmente de força-peso, mas são a mesma força, a mesma natureza de força. Aqui nós já temos outro tipo de força, uma força seria magnética, também é uma força de campo, atua à distância, Se aproxima o ímã desses preguinhos, o ímã atrai os preguinhos, e os preguinhos colam, grudam no ímã. Então, mais um exemplo de força. Aqui nós temos a força elétrica, um balão atraindo, devido às cargas elétricas que acumularam aqui, devido ao atrito que foi feito anteriormente. Esse balão foi preparado previamente, foi friccionado aqui com um pano, Então, essa fricção gerou excesso de cargas aqui na superfície do balão. E quando ele aproxima, então, desse filete de água, essas cargas atraem esse filete de água. Então, você vê que realmente houve uma mudança na trajetória, que seria vertical, houve uma pequena curvatura aqui na trajetória do filete de água, mostrando realmente que há uma força atuando entre os dois. Então, esses são exemplos de algumas forças existentes na natureza. Existem outras que a gente vai falar em próximos exemplos. Para continuar o estudo da dinâmica, vamos falar também sobre a questão de equilíbrio, que é importante a ideia do que vem a ser equilíbrio aqui dentro do estudo do movimento. Então, equilíbrio estático primeiro. Então, aqui nós vemos um montinho de pedras, Aqui também uma pedra também em equilíbrio, tá? Parece algo que vai cair a qualquer momento, Mesma coisa aqui, Então, são dois exemplos de equilíbrio estático, ou seja, elas estão de fato paradas, Elas não têm velocidade. Então, quando o objeto não tem velocidade, nós dizemos que está em equilíbrio estático, em repouso. Mas esse aqui é um equilíbrio instável. Por quê? Porque se um pequeno toque que eu der aqui, esse sistema pode desabar e se desfazer. É a mesma coisa, Se eu mover um pouquinho essa pedra da posição de equilíbrio, se eu der uma pequena inclinação, provavelmente ela irá desabar aqui. Então, nós dizemos que essas duas situações são situações de equilíbrio estático, mas muito instáveis, Qualquer vento aqui nessas pedras, por exemplo, pode derrubá-las. E uma pequena inclinação nessa outra pode também derrubá-la, tirá-la da posição de equilíbrio. Aqui nós temos outra situação de equilíbrio, nesse carro parado, Aqui você já tem um equilíbrio chamado indiferente, Por quê? Porque se você tira esse carro dessa posição, chamando umas 5, 6 pessoas, Que está paradinho aqui, engrenado, com freio de mão puxado, você vai precisar de um pouco de ajuda, Vamos supor que vocês consigam mover esse carro da posição alguns centímetros,
e deixa ele parado aqui. Quando vocês saírem, o carro vai continuar em equilíbrio. Ele não volta à posição anterior, então você diz que ele está em equilíbrio indiferente. E por último, essa ponte, né? Os carros passando sobre a ponte pode ter uma pequena vibração, pequenas oscilações, mas depois que os carros passam, né, e a ponte fica ali paradinha sem que nenhum objeto externo esteja passando por ela, ela volta ao seu equilíbrio que tinha antes, né? Então a gente diz que essa ponte tem um equilíbrio estável, né? Quando você tira ela um pouquinho da sua posição de equilíbrio, a tendência dela é voltar à posição de equilíbrio que ela estava. Então é um equilíbrio estável. Aqui tem o resumo, vamos dizer assim, né, das três situações, né? Equilíbrio estável, um pequeno toque, essa bola sai da posição de equilíbrio, perde o equilíbrio. Equilíbrio indiferente, se eu tiro essa bola e põe um pouquinho para o lado, né, aqui do lado parada, ela vai continuar parada ali, não volta à posição anterior, né, mas continua parada, continua em repouso. E o equilíbrio estável, né, a bola está parada, está em equilíbrio. Né? Então, se eu tiro ela da posição aqui, coloco um pouco para a direita, a tendência dela é ficar oscilando aqui. Se parar, vai parar próximo ou sobre a posição que ela estava antes. Então, a gente diz que este é um equilíbrio estável.